Na semana passada nós falamos da clarividência astral e vimos que através de um processo superior de clarividência, que é a astral, nós podemos ver os corpos astrais, ver os auras, as cores que tipificam os sentimentos, as emoções decorrentes dos sentimentos que tingem este ovo, este halo áurico, através das cores correspondentes. E através também desta clarividência astral, nós podemos ter um pleno conhecimento pela luz, pela luminosidade dos corpos, quanto ao seu grau evolutivo. Se nós olharmos, por exemplo, também através dessa clarividência astral para o corpo astral de seres de pouca evolução, nós veremos um ovo áurico encolhido, um ovo áurico de menor porte. Já seres que têm uma evolução muito trabalhada, seres que realmente cresceram muito em consciência, eles vão nos mostrar um ovo áurico muito mais amplo. Vale dizer que o aura de seres especiais, de verdadeiros mestres, de verdadeiros avatares no meio da humanidade, como o caso do adepto tibetano Yoshua Ben Pandira, o Jesus bíblico, nós temos um aura muito grande. Quando ele falava com seus discípulos, quando ele pregava as suas verdades, querendo criar um sistema social diferente naquela sua manifestação, ele envolvia pelo seu aura todos os seus discípulos e eles entravam em harmonia e sentiam aquele estado de ser gostoso, aquele estado de ser diferenciado, aquela paz, aquela plenitude de ser, aquele realmente sentimento de amor universal, de altruísmo que ele sentia. E por isso que as pessoas sentiam-se perto dele de uma maneira muito diferenciada, sentiam muito conforto, muita felicidade e chegavam até a entrar em êxtase em cima desse grande aura. O aura destes seres especiais, na realidade, ele se expande muito além dos limites normais que nós explicamos. Mas hoje nós vamos falar de um outro tipo de clarividência. Vamos falar da clarividência mental, que é superior ainda à clarividência astral, ou seja, a capacidade que a pessoa tem de ver pensamentos, de ver formas, pensamento e de ver as entidades típicas que habitam este vastíssimo, grandioso mundo mental. Vale lembrar que tudo que existe no mundo físico, no mundo etérico, no mundo astral, já foi necessário que existisse antes no próprio mundo mental. Tudo tem que ser pensado antes de ser propriamente realizado. E o mundo mental representa uma riqueza realmente muito vasta, muito ampla, de tudo quanto é coisa manifestada em todas as dimensões. É um mundo onde a pessoa clarividente, ela passa horas e horas e horas aprendendo sem parar, porque é um mundo de mudanças constantes, um mundo de implementação de novas criações, de novidades, de novos pensamentos, de novas ideias, também com muita constância. E através desta clarividência superior, que é o máximo de clarividência que o homem normalmente pode chegar, porque, como nós falamos, existe a clarividência física, a clarividência etérica, a clarividência astral e esta que nós estamos falando no nosso programa de hoje, que é a clarividência mental. Nós podemos ver os pensamentos e os pensamentos, eles são formados, são modelados dentro do nosso corpo mental. E a matéria mental é conhecida como Chitta. E esta matéria mental, Chitta, está constantemente vibrando na razão dos vritis. Então, vritis são vibrações mentais. E quando estes vritis estão vibrando intensamente, isto indica que a matéria mental está excitada. E quando os vritis não estão vibrando intensamente, a matéria mental está mais calma, a matéria mental está muito sem atividade, então os pensamentos
pensamentos já são mais fracos. A própria vibração das formas mentais indica o seu potencial mental. E através desta visão clarividente, que é a visão mental, a percepção das formas pensamentos, nós conseguimos um grande crescimento consciencial dentro da senda da salvação. Nós podemos ver através da clarividência mental, e clarividência é ver claro os pensamentos, as criações mentais e tudo aquilo que pode se mostrar no vastíssimo, no enorme campo mental, incluindo todos os seus subplanos, os seus 4 subplanos. E, por exemplo, quando uma pessoa pensa em algo concreto, quando uma pessoa pensa numa caneta, numa pedra, pensa numa pessoa, o clarividente mental vai enxergar fisicamente aquilo que a pessoa está pensando. Ou seja, se uma pessoa pensa numa pedra, o clarividente vai ver aquela pedra, porque o pensamento nada mais é do que modelação, do que imaginação, que é um processo de modelação da própria matéria mental. E o clarividente vai ver um reflexo mental, vai ver a matéria mental exatamente igual àquela matéria física. Se alguém pensar, por exemplo, no rosto de sua avó, o clarividente vai ver exatamente o rosto daquela avó, daquele que está pensando. Estes são os tipos de visões que a gente tem dos pensamentos conhecidos e classificados como concretos. Em cima de qualquer coisa que tem forma, quando a pessoa pensa, esta forma é plasmada mentalmente e a pessoa, através da identificação da forma, do nome que é dado àquela forma, da figura imaginativa que é dada àquela forma, ela consegue então determinar o que a pessoa está pensando. Mas existem outros pensamentos que são interessantes também para nós entendermos todo esse processo, que são aqueles pensamentos revestidos de desejos, revestidos de emoções. É lógico que os desejos e as emoções são perceptíveis através de cores e astralmente, como nós falamos. Mas muitas vezes é difícil a pessoa ter um pensamento sem estar revestido de um sentimento, sem estar revestido de uma emoção. E neste caso, as cores, elas são perceptíveis também mentalmente. Nós temos uma capacidade de entendermos mentalmente se algo está revestido de amor, de ódio e assim por diante. E através desse processo, nós podemos falar e entender o que são as conhecidas formas, pensamentos revestidas de desejos. E existem também visões de pensamentos superiores que não pertencem na faixa do mental concreto, ou seja, eles não pertencem ao mundo da forma, ao mundo dos nomes. São símbolos que representam conhecimentos espirituais superiores. E daí nasce a visão de símbolos. É uma visão superior espiritual, onde, através dos símbolos, nós temos toda uma revelação de conhecimentos. Aí vem aquilo que a gente chama de iniciação simbólica, que é uma iniciação onde gradativamente o discípulo entra em contato com símbolos. E à medida que ele decifra os símbolos, a verdade vai sendo revelada a esse discípulo em toda a sua intensidade. Símbolos como, por exemplo, o próprio tarô. Existem pessoas especiais que podem ver as lâminas do tarô. E cada lâmina do tarô é vista tridimensionalmente, exatamente em 3 dimensões, como se fosse uma vivência prática, uma vivência contínua de uma determinada experiência. E a pessoa, através da clarividência mental, além de ver os pensamentos concretos com forma, além de ver formas, pensamentos revestidas de desejo, além de ver símbolos superiores que são espirituais, que chegam à nossa consciência através do plano mental, a pessoa também pode ver os corpos mentais de seres humanos. Muitas pessoas pensam que a gente vai ver o ser humano exatamente como ele é no mundo mental. Não é bem assim. Se alguém está pensando no ser humano, está vendo o ser humano pensando nele, obviamente no mundo mental nós vamos ver esta figura mental do ser humano exatamente igual àquela que ele tem como corpo físico.
Mas seres humanos que já separaram, seres humanos que não estão conectados com um corpo físico, que já tiveram a sua segunda morte no astral e que passaram definitivamente para o plano mental para ter um período definitivamente não, para ter um período cíclico nesta dimensão, que é a dimensão mental, para depois ter uma terceira morte e ir para o mundo espiritual. Estes corpos que aí estão no mundo mental, nós veremos como peras invertidas, exatamente como peras invertidas, e a dimensão daquele corpo, a coloração daquele corpo, a luminosidade desse corpo mental indica também o grau evolutivo daquela pessoa. Corpos mentais precisos, bem delineados, indicam que são pessoas que tiveram trabalho mental, uma evolução mental correta, de acordo com o padrão evolutivo. Mas determinados corpos não dá nem sequer para nós percebermos a forma do corpo mental. São formas díspares, são formas não bem estruturadas, são formas mal arranjadas. Aí, pela estruturação do corpo mental, pela luminosidade, pelo tamanho, pela intensidade de brilho do mundo mental, nós conseguimos avaliar o grau mental daquela pessoa, daquela entidade, daquele ser, e também o seu próprio grau de consciência, o grau evolutivo. E através desta análise nós vamos falar um pouquinho das formas pensamentos, porque as formas pensamentos são formas muito interessantes para nós entendermos todo o processo da clarividência mental, associando esta clarividência com a astral. Por exemplo, uma pessoa que sente afeição, está sentindo afeição por alguém, a gente viria como que uma nuvem tendo mais ou menos 1 metro de diâmetro, equivalente a mais ou menos isso, tendendo a ter uma forma arredondada, mas nunca é arredondada. Ela é sempre uma forma incompleta, mal delineada, e a coloração de uma feição pura, ela é tipicamente rosa. Quando uma pessoa tem este sentimento e está pensando algo relacionado a este sentimento, ela tem então esta formação mental, desta forma pensamento, que é revestida da cor rosa. Quando esta cor rosa ela tem no seu núcleo, no seu interior, manchas escuras, então esta afeição é aquela que é classificada como afeição egoísta. E quando a gente vê esta formação rosa, bem delineada, como se fosse um projeto, uma ponta de uma bala de canhão, isto indica que a afeição é pura, que a afeição é determinada, que a afeição é estruturada e que está direcionado para um determinado ser ou para muitos seres, de uma forma altruísta. Quando a afeição ela é voltada de uma forma grandiosa a todos os seres, nós temos uma esfera quase que perfeita no núcleo de cor rósea, carmesim, e explodindo em suas pontas como que se fosse uma bola de espinhos, nós teríamos a afeição direcionada a todos os seres. E tudo isso na mesma cor rósea, carmesim. Veja então que o pensamento sobre algo, sobre alguém que está tendo uma afeição universal, ela se manifesta através de uma forma de pensamento com uma coloração que nos vai automaticamente associar um desejo, como nós associar uma emoção, associar um desejo, uma emoção, associar algo do astral, como nós falamos no nosso programa passado. Já uma outra pessoa que está direcionando, por exemplo, uma oração para alguém, como uma mãe orando à distância para o seu filho, ela vai criar uma forma de pensamento como um globo amarelo, que é devido ao pensar dela em seu filho, e este globo vai ter asas, uma para a direita, outra para a esquerda, são asas da cor da emoção, e este processo, ou seja, esta forma de pensamento pode ser mandada à distância, desde que o emissor assim o queira.
São formas pensamentos muito mais evoluídas do que aquelas primeiras que a gente falou. Uma outra forma pensamento interessante é a forma de uma afeição animal. Ela é uma forma que parecem garras, algo assim que na forma de garras, tendo um núcleo, como se fosse uma mão cheia de dedos, mas não 5, diversos dedos, e de uma cor também rósea púrpura. Mas quando a afeição é animal, estas garras não são muito nítidas e não são muito bem estruturadas. São garras grosseiras e a afeição animal, ela tem uma manifestação um pouco suja. Não fica aquele rosa, aquele carmesim puro, mas ele tem manchas escuras, ele tem todo esse processo. Quando alguém tem uma vaga devoção, o que o clarividente veria de forma pensamento é algo tendendo a ser redondo, como se fosse uma nuvem de uma fumaça, mas de cor azul. E uma devoção vaga, ela teria então esta manifestação de uma cor azul que o clarividente enxerga neste seu processo. Mas, por outro lado, quando a pessoa tem um ímpeto de devoção e uma religiosidade direcionada a um determinado propósito, a uma determinada entidade, esta forma adquire a configuração de um cone de base de diâmetro pequeno, um cone redondo e bem pontudo. E esta forma pensamento, ela pode, através desta ponta, através dessa configuração, ser mandada rapidamente para que alguém de um nível superior, hierárquico em relação à humanidade, possa recebê-la então. Existe outra forma, que é a forma de um amor sublime, de um amor divino para com a humanidade, de um amor com renúncia. Aí a figura adquire praticamente a flor, o aspecto de uma flor. Existe um outro tipo de visão clarividente mental, onde nós temos uma devoção que foi mandada com todo afinco para encontrar-se com outras realidades suprassensíveis, e esta forma, sendo similar, por exemplo, a um cone bem pontudo de cor azul, recebe automaticamente o reflexo, outras pontas que são direcionadas para a ponta desse cone de uma cor também azul claro, cinza claro, que representa respostas, por exemplo, de uma devoção. Quando alguém está tendo uma devoção, está rezando, fazendo algo assim, ele cria um cone de cor azul em seu corpo mental. E esse cone de cor azul em seu corpo mental pode ser remetido à distância. E quando existe a resposta, existe também uma série de outros pontos de cinza azulado que são atraídos para a ponta deste cone de devoção que a pessoa está mandando. Existe então a visão da emissão e a visão da resposta àquela própria emissão. Quando alguém também ele está pensando intelectualmente, mas está sentindo apenas um prazer intelectual, ele tem o seu ovo mental, ele tem o seu corpo mental revestido de uma forma que tende ao esférico, mas não é bem assim, é um esférico meio deformado e possui uma cor amarelo claro, amarelo brilhante. Quando uma pessoa ela tem sentimentos de simpatia, então ela pensa algo relacionado à simpatia, existe esta mesma nuvem, não tão redonda, mas tendendo a ser redonda, mas de uma coloração cinza claro. Quando uma outra pessoa tem um pensamento direcionado para o aprendizado, tem intenção de aprender, existe como se fosse uma cobra com a cabeça bem afinada, e esta cabeça afinada da cobra de uma cor amarela se direciona diretamente na fonte daquele saber. A intenção de saber se caracteriza então por essas cobras. E quando a pessoa tem apenas não aquela necessidade, aquele ímpeto, aquele interesse muito grande de saber, mas saber por uma questão assim de crescimento, por uma questão religiosa, filosófica, moral, e esta cobra ela aparece enrolada como uma verdadeira mola. Quando também
uma pessoa tem uma ambição elevada, nós temos uma formação de cor laranja e garras saindo desta formação bem delineada de cor laranja, como se fossem garras para prender, ligadas à própria ambição. Quando a gente tem uma ambição egoística, ela adquire a forma de uma esfera, o corpo mental se modela na forma de uma esfera e a gente tem nessa esfera saindo ganchos, como que verdadeiros ganchos, tentando prender fatores de ambição e trazê-los para dentro dessa esfera. Isso caracteriza uma ambição egoística. E a cor já não vai ser tanto esta cor que nós falamos, cor rosa, esta cor rosa, esta cor, mas vai ser, na realidade, uma cor também com tons de marrom. Ou seja, quando a coisa é egoísta, quando a ambição é egoísta, esta forma de pensamento ela vai se caracterizar exatamente por uma região muito escura no centro deste corpo mental, onde nós chamamos de região do egoísmo. E estas manchas automaticamente já dizem que esta visão do corpo mental é uma visão imperfeita, não é totalmente perfeita. Quando a gente vê, por exemplo, um pensamento de cólera, nós vamos ver a forma de pensamento correspondente como se fosse um cone de base muito fechada e bem pontudo, como se fosse a ponta de uma flecha entrando diretamente indo contrário àqueles que estão realmente sendo vítimas desta cólera. Então, o ódio mortal é mais intenso ainda. Ele, além de ter essa forma pontuda, ele tem a configuração de um próprio raio. E a base do raio é uma nuvem escura, onde mostra a ignorância da pessoa em raiva, mandando este fator de raiva para outros. Depois temos a forma pensamento da cólera, de uma explosão de cólera. Existe um núcleo e a pessoa vê pontos saindo daquele núcleo como verdadeiros materiais pontudos, compridos e pontudos, que é a própria expressão da cólera. E a sua cor é vermelha e amarela. São cóleras assim, revestidas, por exemplo, de pensamento. A pessoa está pensando algo e tem uma explosão de cólera, direcionada, uma cólera com explosão para todo o ambiente, às vezes até distante. Então, o que acontece? Aquele pensamento relacionado à cólera explode também, dando origem a regiões pontudas, as áreas pontudas que saem desse núcleo. E a cólera em si sai na forma também de formas pontudas saindo do mesmo núcleo, porém de cor vermelha. Outra forma pensamento muito interessante de nós nos fixarmos é o ciúme. O ciúme parece uma cobra com a ponta bem vermelha e tem uma cor realmente muito interessante. Não só o ciúme, como a própria desconfiança de uma pessoa se assemelham na forma de pequenas cobras. Cobras essas que sem cabeça têm a ponta afinada e que são direcionadas de uma forma assim similar à cobra a outras pessoas para agir em seu ser, como por exemplo o ciúme. Sentir que a pessoa gosta dela, o que é errado, né? Não precisa fazer isso, através de um processo de ciúme. Quando uma pessoa tem ciúme com raiva, aí já esta forma não adquire a configuração de uma cobrinha, como eu falei, mas fica uma nuvem de cor marrom claro, saindo de si pontas, como se fosse um porco-espinho, pontas estas da cor púrpura, ou pontas estas da cor vermelha, dependendo do sentimento. Mas a pior visão de todas é a visão do medo, que eu voltarei a falar na continuidade do nosso programa. Estamos falando de clarividência mental. E dentro da clarividência mental, estamos falando que as formas pensamentos revestidas de desejo podem ser vistas. E uma forma pensamento, por exemplo, do medo, é uma forma realmente assustadora. E uma pessoa que entra no processo de medo, numa explosão de medo, ela vê, o clarividente vê
formas como que meia-lua explodindo, saindo de um núcleo. E à medida que chega do núcleo, a gente vê aquela cor escarlate, que significa um pouco de perturbação, um pouco de contrariedade. Então vejam que são formas, pensamento que gradativamente a pessoa vai vendo, vai conseguindo entender o seu real significado. O desejo pela cobiça, por exemplo, são formas pegajosas, são formas como, por exemplo, verdadeiras mãos esta que tem na forma de garras uma tendência de pegar algo, e na ponta dos dedos, que tem uma forma de um anzol, não é? Nós temos toda uma manifestação de uma forma pensamento relacionada à cobiça. Ela tem uma cor amarela, cinzenta, marrom. Realmente é uma forma desagradável de ver. E é a forma que nós vemos normalmente quando alguém está parado em frente a uma vitrine e quer comprar algo, mas não tem possibilidade, mas fica cobiçando aquele algo. Uma forma pensamento de alguém que está realmente pensando em beber também tem uma forma com garras. Sempre que surge esse aspecto de garras, esse aspecto de ganchos dentro de uma manifestação mental, liga-se a um egoísmo, a algo de foro particular. E a avidez pela bebida tem uma coloração marrom, rósea marrom, muito feia, e é uma figura desagradável de se ver. Quando nós temos, por exemplo, outras formas, pensamentos diferentes, superiores, gradativamente elas vão tendo formas mais nítidas. Por exemplo, uma afeição vaga tem aquela cor carmesim, não muito bem estruturada, não muito bem arredondada. Quando é uma afeição realmente forte, direcionada, os contornos são precisos e ela começa a adquirir formas, por exemplo, de projéteis balísticos. Então, são formas mais precisas, mais alongadas, mais arredondadas, mais formatizadas. E estas formações mentais são, então, são as conhecidas formas pensamento. E nós temos, por exemplo, outras formas relacionadas ao jogo. Quando nós temos alguém que vai jogar ávido pelo jogo, tem o pensamento focado no jogo, vai surgir automaticamente a cor marrom e a cor cinza. E esse agregado de cinza e de marrom tem também muito de preto e muito de laranja escuro. São formas que realmente levam a pessoa a enxergar os pensamentos de jogadores, e também com pontas que indicam um certo egoísmo. Já um ódio de quem, por exemplo, perde no jogo, também tem esta mesma forma, é cinza, tem como que se fosse um olho dentro, laranja com preto, e a forma marrom em volta, como que se fosse um verdadeiro olho. É uma forma típica de um perdedor. Já sentimentos de simpatia com afeição são misturados de duas cores, do rosa e também do verde. É um verde limão, um verde claro. E este processo dessas duas cores indica, então, exatamente uma simpatia com afeição. Nós temos, por exemplo, no enterro, quando a gente vai observar a forma pensamento de pessoas, a forma pensamento de alguém que lá está no enterro, de um ignorante, de uma pessoa que está preocupada com os acontecimentos, também tem a forma cinza, marrom e na forma de gancho, onde esse gancho significa o egoísmo. Já numa pessoa que é espiritualizada no enterro, que está com a sua mente focada ao bem universal daquela alma que foi para uma outra dimensão, tem uma formação cônica, e nessa formação cônica existe na ponta mais bicuda a cor azul da devoção, e na base deste cone, que é sempre o cone de direcionamento preciso
de formas pensamento precisas, aí nós temos na parte da base a cor rosa e na parte de uma base da base podemos dizer a cor verde. E tudo isto envolto de manifestações de estrelas. São formas pensamento típicas que gradativamente nós vamos aprendendo a interpretá-las, a enxergá-las. Já existem outras formas, que são formas superiores, que começam a se mesclar com símbolos mentais. Por exemplo, a gente enxergar hexágonos, hexagramas, pentagramas coloridos, formações coloridas baseadas em pentagramas e hexágonos representam processos superiores ligados a amor e simpatia universal. Se nós enxergarmos aquela estrela de 6 pontas, que é a verdadeira estrela de Salomão, numa meditação de cor ouro, e dentro de uma esfera de cor ouro, realmente é um pensamento de teosofia sobre a divindade espiritual que comanda as experiências da Terra. Ou seja, se nós mentalizarmos Melquisedeque e tentarmos entender a sua essência, o nosso pensamento vai ter uma forma precisa, como se fosse uma esfera de cor amarela, e dentro dessa esfera os dois triângulos entrelaçados formando o hexágono de Salomão. Se uma pessoa, por exemplo, tem devoção a um logos de um quinto sistema, o nosso quinto sistema angélico, ele vai ver um pentagrama de cor azul-violeta e dentro também de uma esfera. Sempre que a gente pensa numa divindade de um sistema, a gente vai ver uma forma pensamento esférica e este pentagrama de cor azul dentro dessa esfera. Quando a gente pensa simplesmente em Deus, meditando no Logos, no Dhyani, no Luminar ou numa entidade solar comandando o processo evolutivo, nós vamos ver na meditação a própria figura do Sol, que é uma bola amarelo cor ouro. Quando a gente medita e direciona, por exemplo, tem uma inspiração, tem uma aspiração intelectual, e a gente usa a nossa inteligência para mandar, ela adquire uma forma cônica, uma forma bicuda de cor amarela e tendo no seu núcleo esta cor da devoção azul. E estas formas pensamento, elas adquirem uma riqueza muito grande, as formas são muito diferentes e sempre associadas às cores. E através desta mesma capacidade que nós temos de ver as formas pensamento, nós podemos também ver formas que as músicas, que as estruturas musicais compõem nos instrumentos que as estão tocando. Por exemplo, numa igreja, um órgão tocando, nós vemos formações mentais daquela música que está sendo tocada. Nós temos esta capacidade de enxergar coisas usando o pensamento. Mas, se nós olharmos o corpo humano tipicamente, nós vamos ver apenas formas que têm cerca de meio metro de diâmetro, de 1 metro de diâmetro. Praticamente são formas de peras, são formas de moringas invertidas de cor cinza azulada. E à medida que esses pensamentos são revestidos também de sentimentos, eles adquirem as mesmas cores perceptíveis mentalmente daquelas cores do astral que eu falei no programa passado e que eu estive falando no nosso programa de hoje. Mas se nós olharmos, por exemplo, um desencarnado no plano mental, nós vamos ver a forma do corpo mental dele exatamente como uma moringa invertida. E quando esta moringa invertida é atraída, ela existe na forma de ilhas, na forma de material mental, no plano mental. E quando uma destas formas é atraída, por exemplo, para um médium, esta forma mental, ela consegue fazer uma intersecção, ela começa a interpenetrar, a ter uma área comum com
a forma pensamento ou com o corpo mental daquele médium. E o que acontece então? Este outro corpo sutil, solto, que seria o formato de uma moringa invertida, entra em contato com, é atraído e até intersecciona, ou seja, uma parte fica comum aos dois, desses dois corpos mentais, e nesta parte comum existe a transmissão do pensamento. Aí é que aquela entidade que nós chamamos de corpo mental consegue passar os seus conhecimentos ao médium que está recebendo tudo isso. E o que o clarividente vê? Ele vê exatamente isto, um corpo mental grudado no corpo mental do médium, tendo uma área comum, uma área de intersecção pela qual são passados os conhecimentos. E como o corpo mental, ele comanda todo o nosso processo do sistema vago, voluntário, que nos permite movimentar os braços, este outro corpo mental fazendo uma intersecção, penetrando parcialmente dentro do outro corpo mental, do médium, aquele corpo externo, que é o corpo que existe no mundo mental, começa a dominar o sistema vago do próprio médium. Isso permite então a psicografia, e a pessoa começa a ficar com a mão boba, com a mão solta, escrevendo sob o comando daquele corpo mental que está grudado naquela pessoa. E através dos pensamentos, se forem pensamentos concretos, o clarividente vai ver exatamente o que está sendo passado pelas formações concretas, pelas formas pensamentos diretas que ele enxerga. Se estiver revestido de emoções, vai ver aquelas cores e as formações que eu expliquei agora para vocês. Todo esse conhecimento for abstrato, for algo realmente espiritual, nós vamos ver símbolos geométricos, símbolos de figuras. E estes símbolos, toda esta simbologia, nós chamamos de linguagem oculta ou de uma linguagem mental, que é costume nós chamarmos de linguagem Devanagari, de linguagem Senza, que é a linguagem sagrada de antigos sacerdotes da Índia. São fórmulas, são símbolos que nós podemos entrar em contato e, através do deciframento desses símbolos, termos conhecimentos posteriores. O tarô nada mais é do que um desses símbolos. Nós podemos ver o tarô mentalmente e ver todo este processo de uma forma tridimensional. E este tarô, ele tem todo o conhecimento equivalente a uma Bíblia para cada lâmina. E este tarô, ele é visto em três dimensões, e através deste processo do nosso corpo mental, nós poderemos ver estas realidades também superiores. E além disso, nós podemos ver os pensamentos de outras pessoas. Se são pensamentos concretos, veremos exatamente aquilo que a pessoa está pensando, a forma daquilo que a pessoa está pensando. Se são formas, pensamento revestidas de desejo, nós veremos aquelas formas que eu falei, mal configuradas ou bem configuradas, exatamente como eu descrevi no nosso programa de hoje. E se forem pensamentos abstratos, veremos símbolos. Então, através desta capacitação que nós temos de enxergar, de ter a clarividência mental, nós podemos evoluir muito e acabar lendo pensamentos, entendendo mentalmente como funciona o corpo mental de uma outra, ter a visão, a percepção dos pensamentos que aquela pessoa também tem. Mas ocultismo sem mistérios chega ao seu final, e aqui na razão do Ati-Nyati, Nyati-Tati, um por todos, todos por um, de mão dadas, faremos do Brasil a pátria do Avatar.